Quanto ao lance da profecia, aí é um negócio que eu já comentei talvez em alguns vídeos aqui. Pietro. Precisamos conhecer Pietro. Quem é Pietro? O que ele gosta? Do que se alimenta? Enfim, né? Hoje no Globo Repórter. Por que eu falo isso? Temos ali, ele é um dos guardiões, ele é um da profecia e ele quer encontrar os outros da profecia para poder cumprir a sua missão na Terra, sabe? A gente tem que sempre ter ideia de que o Pietro ele é um personagem, ele é uma pessoa real, ele não é um instrumento da trama. Quando a gente fala, o Pietro quer encontrar os outros guardiões, por que ele quer encontrar os outros guardiões? Porque ele precisa dos outros guardiões para poder cumprir a profecia, para poder cumprir o roteiro da história. Então, tipo, sabe? É um objetivo que não parece ser um objetivo do Pietro, parece um objetivo do roteiro. E aí ele vira o famoso fantoche de roteiro, que é a pior coisa que pode acontecer com um personagem em uma história. Então, não é que ele não pode ter esse objetivo, é que esse objetivo precisa estar relacionado com quem o Pietro é. Então, por que ele quer isso? A casa dele foi destruída por conta dessa guerra. Ele foi preparado pelos anciões, sei lá do que. É que se vem pessoa aleatória, como que ele vai saber desse objetivo? Como que ele vai saber dessa missão? Como que ele vai se relacionar com essa missão? Imagina hoje, você, com a idade que você tem, de repente descobre, a minha missão é ir para a Ucrânia e impedir a guerra, sabe? E enfrentar russos. Como você se relacionaria com essa missão hoje em dia? Vamos, né? A gente está pegando exatamente o tempo que a gente está aqui, onde está acontecendo lá a guerra da Rússia com a Ucrânia e tal. E então vamos usar isso daqui meio que para imaginar, né, um personagem como uma pessoa, sabe? Se hoje você descobrisse que você o enviado de uma profecia, o guardião, e tem que ir lá para resolver esse problema, como você agiria nessa situação, sabe? Qual seria esse negócio? Você tem condição de ir lá para a Ucrânia para resolver? Você teria medo? Você acharia que não é para você? Você falaria, não, esse negócio de profecia aí é viagem, não tem nada a ver com isso não. Sabe? Como que você se comportaria com relação a isso? E é assim que a gente tem que pensar nos nossos personagens, sabe? O personagem ele não descobre de repente, larga toda a vida dele e vai embora numa missão assim, sabe? Ele vai ter talvez dúvidas, vai talvez duvidar que seja para ele, até que ele tenha novas confirmações, talvez ele vai negar isso até que chegue no momento onde é impossível negar e ele é obrigado a seguir isso de alguma forma, sabe? Então, vamos imaginar lá o Luke Skywalker no começo de Star Wars. Ele nega primeiro sair lá de Tatooine, né? E aí o que acontece é que os tios dele são mortos e meio que ele, por uma questão de vingança, por ele sempre querer sair, mas ficar naquele negócio de que não pode e tal, ele acaba não tendo mais laços ali. O que impedia ele de sair de lá eram os tios. Quando os tios são mortos, ele perde a única coisa que ligava ele àquele lugar e a partir dali ele pode seguir rumo à tal da aventura. Da mesma forma, talvez seja com Pietro. Ele pode talvez querer ir numa aventura, querer ser alguém, e aí quando ele descobre que ele é esse alguém, ele quer ir embora, ele quer ir atrás. Só que aí a gente precisa trabalhar as questões desse personagem de uma maneira um pouco mais profunda para ele, de novo, não virar só um fantochezinho da trama, do tipo, então eu sou o cara da profecia? Certo, vou ir fazer isso porque eu sou o cara da profecia e eu vou cumprir a minha missão na Terra. Até agora eu vivi como um fazendeiro, eu tinha meus sonhos, meus planos, eu queria ter uma família, eu queria ter um filho e ter a minha fazendinha, mas eu descobri que não, que eu sou o cara da profecia. Então, eu vou largar todos os meus sonhos e planos e coisas que eu tinha pensado para a minha vida, as pessoas que me criaram e que eu amo, os amigos que me acompanharam, para partir nessa jornada. É isso, sabe? O personagem ele tem que condizer como uma pessoa real. Esse é o grande ponto que eu preciso deixar muito, muito claro aqui. O seu personagem ele precisa funcionar como uma pessoa real, funciona dada ali a situação dentro da história. Então não é que ele não possa simplesmente querer sair em rumo a essa missão, mas é que ele precisa ter um motivo claro que o leitor entenda para ele partir rumo a essa missão, sabe? E aí isso é o ponto crucial para ser trabalhado, não só no Pietro, mas nos outros 4 guardiões. Quando ele chegar no outro guardião, sabe? Como que esse guardião vai se comportar? Vai ser a mesma coisa? Tipo, caraca, que legal, eu não sabia que eu era alguém da profecia. Vamos lá, vamos cumprir a missão, de novo. Talvez um deles possa ser mais ou menos assim, mas daí ele vai ser talvez um personagem mais bobo, um personagem mais impulsivo. Como que a personalidade desse personagem vai ser para ele se comportar dessa forma? Por isso é importante a gente ter definido muito bem quem é o nosso personagem, com quem ele viveu, como ele viveu, quais são os sonhos dele, quais são as expectativas,
Como que é a personalidade dele? Ele é tímido, ele é extrovertido, ele é impulsivo, ele é mais precavido, ele planeja antes de agir, ele pensa antes de falar ou ele fala a primeira coisa que vem na cabeça. Tudo isso na criação de um personagem ele é importante exatamente para quando a gente colocar ele de frente às situações que a gente criou no roteiro, bati no microfone, eu sempre bato no microfone, padrão. Quando a gente colocar esse personagem de frente às situações que a gente criou no roteiro, a gente vai saber melhor como ele vai se comportar. Então, se eu tenho um personagem que ele planeja mais as coisas, que ele não age por impulso, ele sempre pensa antes de falar, ele tinha um plano de como ele queria seguir a vida dele, quando a gente coloca esse personagem que a gente já criou, já estabeleceu, de frente para a situação, olha, você é o cara dessa profecia, você precisa ajudar o mundo. O que esse cara vai fazer? Ele vai largar tudo e vai agir por impulso? Não, ele não é alguém que age por impulso, ele é alguém que planeja. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar, caraca, peraí, deixa eu ver se isso aqui é verdade mesmo. Aí ele vai, sei lá, estudar, vai montar um plano. O que eu vou fazer? Vou fazer isso e isso. E tal. E aí ele sai em busca dessa jornada, só que ele sai, talvez em busca, porque ele percebe, ó, eu preciso fazer isso porque se eu não fizer, eu tô vendo que essa parada aqui é verdade. Eu já estudei, já pesquisei, já vi e descobri que isso aqui é verdade mesmo. Eu realmente sou o cara dessa profecia. É por isso que eu tenho esses poderes que eu sempre me perguntei por que eu tinha. Então eu tenho que partir nessa missão, porque essa guerra está destruindo tudo. E aí não tem como eu ter vida, não tem como eu ter as pessoas que eu amo, eu manter essas pessoas com essa guerra acontecendo. Então eu vou sair, mas eu vou fazer um plano de o que eu tenho que fazer. Ok, eu tenho que ir atrás dos outros quartos guardiões, tenho que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então beleza, se ele é um personagem que planeja, ele vai fazer um plano. Se ele é um personagem que age por impulso, ele vai agir por impulso. E aí esse personagem que age por impulso, lá na frente da história, ele não pode, do nada, fazer um plano para alguma coisa, porque ele é um personagem que age por impulso. Por isso que ter o personagem escrito é muito importante, para que você mantenha ele fiel às situações que você vai colocar ao longo da trama.